Bom dia, boa tarde, estimados alunos do Clube de Xadrez do Colégio Militar de Brasília. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos às nossas aulas do ano letivo de 2021. Elas marcam o início de uma nova etapa em nosso clube de xadrez, agora em sua versão online, no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle do CMB. Hoje iremos mostrar um pouco da história do xadrez, a lenda de sua criação e também o histórico desta modalidade no CMB, suas conquistas e também abordar o histórico da criação do clube de xadrez do nosso colégio. Espero que todos vocês venham a se motivar bastante para essa modalidade, para que possamos manter a tradição de nosso colégio, constituirmos excelentes equipes para defendermos as cores da nossa escola. Vamos então à apresentação de hoje. Passamos então à história do xadrez, que divide historiadores quanto à época, o local da origem. Então não há uma certeza absoluta. Afirmam alguns que o jogo teria sido criado na Índia por volta do século V e posteriormente levado à Pérsia, Arábia e Península Ibérica. No entanto, há registro sobre o xadrez em uma antiga pintura egípcia por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E há autores também que indicam sua origem no antigo jogo denominado chaturanga, também de origem indiana. Vamos trazer para vocês agora a lenda da criação do jogo de xadrez. E existem muitas histórias sobre a criação desse jogo. E vamos abordar uma que, segundo historiadores, vem sendo contada por mais de 2.000 anos. Por isso, há inúmeras versões, desde Malba Tahan, em seu famoso livro O Homem que Calculava, e Del Becker, também autor do famoso livro Manual de Xadrez, que muitos mestres estudaram por ele. Começaram seus primeiros estudos com este manual e também o D'Agostini, na literatura brasileira, que, diferentemente de hoje, era muito escassa. Mas voltando aqui à criação do jogo de xadrez, sobre essa lenda, apesar de inúmeras versões, elas são distintas em pontos não muito relevantes, mas convergentes nos principais. Então, conta-se que os conselheiros de certo monarca de um reino da antiga Índia, ele estava em uma profunda depressão após perder seu único filho em uma batalha. Então, esses conselheiros promoveram um concurso no reino para o invento de algo que fosse capaz
de distrair o rei e de tirá-lo daquele estado de desânimo. Então apareceu um sábio entre os servos que criou o jogo de xadrez e o apresentou aos promotores do concurso, aos conselheiros. Então levaram esse jogo ao rei, também o sábio que passou as regras do jogo e jogou algumas partidas com o rei, e que ele ficou tão maravilhado com aquela invenção que aos poucos foi se livrando da depressão e ordenou ao servo, depois de dias que passaram jogando, né, ele o soberano, cada vez mais interessado pela criação do servo, então pediu a ele, ou melhor, ordenou, né, porque rei não pedia, ele ordenava ao servo que escolhesse o bem que desejasse, cujo valor poderia ser de até metade de todo o reino, de tão entusiasmado que ficou o rei, para recompensar o servo pelo brilhante invento. E todos esperavam que o sábio fosse pedir algo de muito valor, mas ele respondeu que desenvolveu o jogo por estima e admiração ao monarca. E como o soberano havia gostado do jogo, essa era a sua recompensa. Mas não se contentando com a resposta do servo, um dos conselheiros do rei ordenou que ele fizesse um pedido para que não parecesse pouco caso a generosidade real. Então, diante da insistência, o sábio solicitou o seguinte: peço um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro. Quero 2 grãos de trigo para a segunda, 4 para a terceira, 8 grãos de trigo pela quarta casa, e assim por diante, sempre dobrando o número de grãos da casa anterior, até que esse número chegasse aqui à 64ª casa do tabuleiro, porque o tabuleiro de xadrez ele possui 8 colunas e 8 fileiras, total de 64 casas. Aí todos riram do pedido e o rei, um tanto decepcionado, ordenou que providenciassem logo o que o sábio houvera pedido. No dia seguinte, o rei quis saber se os seus servos já haviam pago a recompensa ao sábio. Majestade, sua ordem está sendo cumprida, foi a resposta. Os matemáticos da corte estão em volta com essa tarefa, calculando o número de grãos de trigo para serem entregues da forma que o servo pediu. O rei ficou contrariado, porque seus servos nunca demoravam tanto para cumprirem uma ordem sua. No terceiro dia, o rei quis saber se sua ordem de pagamento ao sábio já havia sido cumprida e ficou muito furioso ao saber que ainda se encontravam ocupados com os cálculos. Por coincidência, naquele momento de ira do rei, um dos conselheiros entrou na sala e comunicou
a majestade que o chefe dos matemáticos queria uma audiência com ele sobre o fato. Mandado chamar, o matemático relatou ao monarca que, ao calcularem o total de grãos de trigo e depois de conferirem exaustivamente todos os cálculos por diversas vezes, chegaram a um impressionante número com 20 algarismos de grãos de trigo a serem pagos ao sábio. Ou seja, fazendo a leitura desse número, são 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. O cérebro humano não processa muito bem cifras muito grandes, ou seja, números astronômicos, tampouco números muito pequenos, como, por exemplo, para descreverem as partículas atômicas e por aí vai. Então, o matemático explicou o significado desse número ao soberano, que nem todos os celeiros de trigo do mundo seriam suficientes para pagar tal quantia. Então, por isso que foi a demora deles, porque estavam buscando ali na antiga Índia e de todo o mundo que conheciam na época, a extensão da terra que conheciam na época, e chegaram à conclusão, segundo esses cálculos, que esse número de grãos de trigo seria suficiente para cobrir toda a superfície da terra por várias vezes. Então, essa é uma das mais famosas lendas sobre a criação do jogo de xadrez. Muito bem, para não tornar muito longa esta nossa primeira aula, encerraremos a primeira parte por aqui e continuaremos na próxima a conhecer, como dissemos no início desta nossa aula, um pouco mais da história do xadrez e do nosso clube. E como primeira tarefa, deixo este desafio para aqueles que já praticam o xadrez e mesmo para os que já têm um pouco de conhecimento. Então, está aqui o desafio para vocês trazerem na próxima aula. Nesta posição, as negras jogam e ganham. Então, utilizem o nosso fórum para apresentar suas soluções e debatê-las. Em nossa próxima aula, apresentarei também o gabarito deste exercício. E para aqueles que estão principiando agora, não se preocupem, porque terão oportunidade de aprender técnicas para resolverem questões deste e de diversos outros níveis de dificuldade. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.